Graça e paz da parte do Senhor, amém, irmãos? Maravilha, maravilha, estou feliz por estar aqui nesta madrugada com Deus e com a amada igreja. Estou, de fato, a minha alma está enobrecida, está alegre. Já pude sentir, de fato, a real presença de Deus envolver a igreja aqui neste lugar. Eu quero agradecer o presbítero Alexandre, que está pastoreando a igreja desse próprio ministério no município de Guaba Grande. Foi o canal de Deus para me estar aqui nessa madrugada. Também quero agradecer a missionária Vera, não é isso? Oh glória, missionária Vera, amém? Não sei quantos filhos a senhora tem, mas eu me considero um dos tais também, amém? A senhora ganhou um filho negão lá em Guaba, oh glória a Deus, amém? Deus possa abençoar a senhora e também o pastor presidente, o pastor local. Obrigado pela confiança nos seus oficiais, por permitir que eu venha subir nesse púlpito tão histórico para pregar a palavra de Deus nessa noite. Irmãos, quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa noite? Quantos estão sedentos para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Eu estava aqui, irmãos, parado e observando que nesses últimos dias tem surgido uma grande demanda de pregadores sobre a face da terra. Nunca se ouviu falar tanto em pregadores. Pregadores de mala prateada, pregadores de sapato bico fino, bico de jacaré. Nunca se ouviu falar tanto em pregadores. E Deus me fez uma coisa interessante em trazer uma certa avaliação, e eu pude observar que nessa tão grande demanda de pregadores, existe 3 tipos de qualidade de pregadores que nós temos que ficar ligado aqui nessa noite. Existem aqueles que pregam por vanglória, aqueles que pregam por inveja e aqueles que pregam porque foram enviados. Escute. Aquele que prega por vanglória, ele só tem uma coisa: ele fala de si mesmo. Ele não consegue em nenhum momento falar de Jesus. Aqueles que pregam por inveja, a única coisa que ele consegue fazer é procurar defeito no pregador para depois sair no fala mal, para querer crescer em cima. Mas aqueles que pregam porque foram enviados só tem um nome na sua boca, e o nome que carrega na sua boca é o nome de Jesus. Quantos cantam porque foram enviados? Quantos pregam porque foram enviados? Cadê? Onde estão aqueles que foram enviados por Deus? Aonde? Deus está aqui nesse lugar. Eu sinto a sua glória aqui nesse lugar. E isso me preocupa, irmãos. E isso muito me preocupa em nosso meio. Nessa noite, nessa madrugada, eu pude entender que o Senhor colocou uma pá em minhas mãos. Quem crê nisso? Não se escandalize com aquilo que eu vou falar para vocês, mas eu vou falar. Hoje eu estou aqui como coveiro. Que isso, pregador? Você está louco? Não. Eu estou aqui como coveiro para poder enterrar sua soberba aqui nessa noite. Estou aqui como coveiro para poder enterrar a tua vaidade aqui nessa noite. Tem pessoas que não aprenderam a comer de colher, quer comer de garfo, mas Jesus vai ensinar a gente a comer de colher nessa madrugada. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Levante as suas mãos para cima. Você que veio adorar a Deus, você que veio adorar Jesus, coloque para mim. A cachúria. Quantos querem sentir o peso da glória de Deus aqui nessa noite? Quantos querem sentir o peso da glória de Deus nessa madrugada? Eu vim adorar a Deus mesmo. Eu saí da minha casa dizendo para minha esposa: irmãos, é a 3ª madrugada que eu estou acordado e ainda não dormi, irmãos. A verdade é essa. Estou cansado. Estou cansado, mas eu falei com a minha esposa: nem que eu saia rouco de lá, mas eu quero dar glória para Deus. Eu quero profetizar o peso da glória de Deus na sua vida aqui, pregador. Eu quero ministrar o peso da glória de Deus na vida da juventude, das crianças. Pode aumentar, meu irmão, por gentileza. Feche seus olhos, levanta suas mãos. O peso da tua glória. Display your power and your Sinta, levanta suas mãos. E a tua majestade, Senhor. Spirit of the living God. Tu és o único Deus vivo. Let the weight of your glory fall. Sinta-se. Deixe que o peso da tua glória venha. Espírito do vivo Deus. Começa a sentir o peso da glória de Deus agora. Você vai sentir o peso da glória de Deus nessa madrugada. Espírito do vivo Deus, manifesta o poder.
Você vai sentir o peso da glória de Deus nessa madrugada. Vem, Senhor, com o peso da tua glória nessa madrugada. Vem. Deus começa a trazer o peso da sua glória nessa noite sobre a nossa vida. Acenda a chama que está apagada, Deus. Fogo artificial aqui não vale. Acende, Deus. Batiza crianças com o Espírito Santo nessa madrugada. Batiza idosos com o teu Espírito Santo nesta madrugada. Senhor, começa a tocar agora em cada pessoa, agora em nome de Jesus. Pai, começa a tocar agora. Que Ele comece a voltar a profetizar nesta madrugada. Que Ele comece a voltar a sentir o teu toque nesta madrugada, Deus. Ele peça em nome de Jesus. Manifesta o peso da tua glória, Senhor. Sinto o peso da glória de Deus. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, me cobre, flua o rio divino aqui. Vem, Deus. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem, Jesus. Vem com o peso da tua glória sobre a tua igreja. Vem, Jesus. Vem com o peso da tua glória nesta madrugada. Tua face Sereia minha alma nesta. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. conhecer teu coração, revela tua glória com poder. Vem, Jesus. Eu aleluia. Vem com peso, Jesus. Marca a nossa madrugada. Vem com peso da tua glória aqui. Vem com peso da tua glória te cobrir. Tua rio divina aqui. A verdade do teu reino reina em mim. Vem com peso da tua glória. Vem com peso da tua glória aqui. Glória a Deus. Com peso da tua Aleluia. glória. Por gentileza, abre a sua Bíblia no livro de Cantares. Da tua glória aqui. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o tecladista ainda está por aí? Já foi? Meu Deus, só fazia falta. Oh, glória a Deus. Amém. Capítulo 2 do livro de Cantares de Salomão, versículo 10, por gentileza. Você que se achou, irmãos, abra. A Bíblia, de fato, é um livro tremendo, irmãos. Entendemos que é um livro tremendo. Um livro que tem o poder de conquistar toda criatura que se opõe contra ela. Glória a Deus. Deus seja louvado por isso. E a Bíblia vale mais do que a soma de todos os livros que já foram imprimidos na face da terra. Eu tenho essa certeza, vale muito. Você que encontrou, diga amém. Que diz assim a palavra do Senhor, Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 10, diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno,
a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos e as vides a flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Olha para o seu irmão rapidamente e diz para ele assim: o tempo de chorar acabou, mas o tempo de cantar chegou. Mais uma vez para ele: o tempo de chorar acabou, mas o tempo de cantar chegou. A última vez para ele não perder o ritmo dessa vigília: o tempo de chorar acabou, mas o tempo de cantar chegou. Pode assentar no nome daquele que já te deu vitória nessa madrugada. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, meu amado irmão. Oh, glória, irmãos, eu quero ministrar nessa noite um tema muito propício para essa madrugada. A madrugada que de fato o coração do povo está aquecido. Aqui tem tanto a fumaça quanto o fogo de Deus aqui nessa noite. Mas uma certeza eu tenho, quero reproduzir para a igreja em alto e bom som, que fogo de palha não assa batata, mas fogo que tem brasa sim, assa sim, irmãos. A Bíblia diz em Isaías 43, 2: a cana trilhada não quebrará e nem apagará o pavio que fumega. Quem acredita nisso? Queridos, a Bíblia, quando nós abrimos de fato a Bíblia no livro de Cantares, eu quero intitular um tema para essa mensagem. Eu quero pregar nessa madrugada sobre as 4 estações da vida de um adorador. Repete comigo: as 4 estações da vida de um adorador. Essa madrugada é uma madrugada de adoração. Aleluia. Amados, quando abrimos de fato a Bíblia no livro de Cantares de Salomão, nos chama muita atenção, porque entendemos que o livro de Cantares é um livro poético e a poesia hebraica, de fato, ela não contém rima. Mas o livro de Cantares é um livro profundo, um livro dinâmico, um livro revelador, um livro que de fato rege a nossa vida com uma maestria muito grande e nos faz penetrar de acordo com a história da época, nos transporta de fato para outra dimensão. Quando nós entendemos o livro de Cantares, não fala somente de um relacionamento entre um homem e uma mulher, e nem somente aponta a analogia de Cristo com a sua igreja. Podemos aplicar, mas é mais profundo do que isso. Analisando o livro de Cantares, nós observamos que quem escreveu ele nada mais, nada menos do que o próprio Salomão, que de fato foi o 3º rei de Israel. Entendemos que o 1º rei de Israel foi Saul, o 2º rei de Israel Davi, e o 3º rei de Israel Salomão. Entendemos que ambos reinaram cada um 40 anos. Entendemos que o significado do nome Salomão, o significado do nome Saul significa solicitador, o significado do nome Davi significa amado, e o significado do nome Salomão significa shalom, ou melhor dizendo, paz. Entendemos que Saul teve um reinado de fato falido, porque até então Deus era o próprio rei, ou melhor dizendo, que reinava e habitava e governava, mas o povo, a nação, sentiu-se inveja das nações vizinhas e clamor pelo rei. E a Bíblia diz que até um pouco à frente entendemos que o reino de Saul foi um reino falido, um reino marcado pela arrogância e a desobediência. Entendemos que também Davi agora, no seu potentado, reinou, mas também o seu reino foi marcado pelo pecado, pelo fracasso. Mas uma coisa interessante, foi também marcado pelo perdão de Deus e pela restituição de Deus sobre a vida dele. Mas agora, ouvindo a vida, entendendo um pouquinho da vida sobre a vida de Salomão, entendemos que a vida de Salomão é uma vida interessante. Entendemos que o próprio Davi colocou em seu coração o intuito de erguer um templo de adoração para Deus, mas a palavra diz que ele foi reprovado por Deus, porque era um homem que tinha sangue em suas mãos, um homem que derramava sangue. E a Bíblia diz que agora Deus, ele cumpre o desejo do coração de Davi, aplicando-se na vida de Salomão. Porque Deus agora transfere, a melhor dizendo, o sonho da vida de Davi para execução na vida do seu filho Salomão. Porque nós entendemos que o nome Salomão significa paz. Somente o homem que carregasse a paz em seu coração estava apto para erguer um templo de louvor e adoração a Deus, mesmo sabendo que Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas Deus se manifesta no meio do seu povo. O que me chama a atenção nessa madrugada não é a estrutura nem a indumentária da igreja. O que me chama a atenção nessa madrugada é porque a igreja está em contínua ligação, e se cumpre nessa madrugada o que está escrito: onde houver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faria presente.
Aleluia! Porque Deus agora escolhe Salomão para erguer um templo de louvor? Somente porque o seu nome significava paz. E agora eu começo a entender, irmãos, que a paz de Deus de fato é diferente da paz lá fora no mundo. A paz de Deus nós temos mesmo com dinheiro, com armário vazio, ou passando luta, ou passando prova. Nós temos a paz de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Não é assim um ímpio. O ímpio só tem a paz de Deus se ele tiver o bolso cheio de dinheiro. O ímpio só tem a paz de Deus se tudo ir bem na vida dele. Mas nós de fato somos uma geração diferente. Carregamos a paz de Deus em nosso coração. O próprio Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. A paz de Deus é uma coisa, querido, que ela tem a capacidade de acalmar o homem no seu momento de maior dificuldade. Mas por que, Bruno, Deus escolheu Salomão para erguer um templo de louvor? Só porque o nome dele era Salomão e o significado era Shalom, paz. Mais profundo do que isso, a palavra paz era composta de 3 letras. A primeira letra é a letra P. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem tem a paz de Deus perdoa quem crê nessa verdade nesta madrugada. Eu não conheço ninguém que tenha a paz de Deus e não tenha a capacidade de perdoar o seu irmão. Eu não conheço ninguém que diz a paz do Senhor, a paz de Cristo, e não tenha a capacidade de perdoar aquele que lhe ofendeu. Talvez nessa madrugada você diz para mim assim: ah, missionário evangelista, ah, na caixa, perdoar de fato é esquecer. Mas eu digo para você que perdoar não é esquecer, porque eu não estou pregando para ciborgue, eu não estou pregando para robô. Eu lembro de tudo que fizeram comigo anos atrás. Lembro da cova, lembro da cisterna, lembro de tudo. Não tem como esquecer. A paz, o perdão de fato é uma coisa muito poderosa. Por quê, Bruno? O perdão nós não esquecemos, eu garanto que não. Se eu perguntar a cada um nessa madrugada, se você lembra no dia que fulano de tal lhe ofendeu, você vai dizer para mim que lembra. Se eu dizer que se você lembra no dia que Bertano te ofendeu, você vai dizer que lembra. Aí é fato. Somos seres humanos, mas o perdão está, sabe aonde? Quando você lembra e você não sente mais dor. Aí você está dizendo que você executou o perdão de Deus sobre a sua vida. Se você lembra e ainda sente dor, eu garanto nessa madrugada que você ainda não liberou o perdão. A palavra paz é constituída de 3 letras. A primeira é P, então quem tem paz perdoa. Segundo A, quem tem a paz de Deus ama. Não entendo e não posso afirmar aqueles que nessa madrugada declaram que amam a Deus e odeiam o seu irmão que está sentado do seu lado. Eu diria para você que é pura hipocrisia na sua adoração. A sua adoração é uma adoração de soça e não está chegando no trono da glória. Terceira coisa, Z, quem tem a paz perdoa, ama e zela. Eu não conheço um homem de Deus que diz que tem a paz de Deus e não zela pelo teu ministério, não zela pelo teu pastor, não zela pela tua família, não zela. Ei, você está desclassificado, porque quem tem a paz de Deus tem essas 3 coisas sobre a vida dele. Interessante. A paz de Deus que excede todo entendimento está aqui nessa madrugada. Irmãos, para falarmos das 4 estações, nós temos que entrar em 2 períodos. Primeiro, o período de rotação e depois no período de translação. O que é de fato o período de rotação? O período de rotação é o período em que a Terra gira em torno do seu eixo imaginário e dura-se, estimativamente, 24 horas. 24 horas. Quando nós falamos de adoração, eu começo a entender que 24 é uma palavra profética. É a soma dos 12 patriarcas do passado, das 12 tribos, com os 12 apóstolos. A soma de 12 com as 12 dá 24. 24 a Bíblia me garante que são os 24 anciões que estão diante do trono de Deus, declarando a Sanchanda. Deus está chamando a tua igreja para atribuir a Ele uma adoração 24 horas. Deus não aceita uma adoração de... Ei, essa adoração falsa aí, Deus não quer não. Deus quer uma adoração que quando você acorda, você está adorando. Quando você dorme, você está adorando. Você levanta, você... 12 com mais 12, 24. Me lembro de uma certa feita que Josué estava numa peleja tremenda.
O povo estava fugindo, os inimigos estavam distantes, e agora vão conseguir alcançar? Estava bem distante. Josué declara para o sol parar, mas hoje entendemos que não foi o sol que parou. A terra para. A terra para. E Josué conseguiu alcançar os seus inimigos. Eu quero liberar uma palavra profética nesta madrugada. Se você quer receber, levante as suas mãos. Você está vivendo a mesma situação de Josué. Projetos e sonhos estão tão distantes que você está dizendo, não há possibilidade mais de alcançar. Esposo está afastado mais de 10, 15, 20 anos. Esposa já foi embora de casa, desistiu. Ei, deixa eu dizer para você, está distante. Está distante, está distante. E você fala, o que eu vou fazer? O próprio Josué, no Antigo Testamento, significa Yeshua. E Yeshua nós entendemos que significa quem? Jesus. Jesus está dando ordem para a terra parar. E tudo aquilo que estava distante, Deus está colocando na palma das tuas mãos. Está colocando na palma das tuas mãos. Quem crê nessa madrugada? Aquilo que estava distante está na palma das tuas mãos. Aquilo que era impossível está na palma das tuas mãos. Aquilo que deu como perda de Jesus está trazendo existência na palma das tuas. É interessante, estamos aqui no período de rotação. O que é de fato a adoração? Quando nós falamos adoração é uma coisa muito profunda. Uma certa feita Jesus caiu numa questão teológica com a mulher samaritana. E a mulher samaritana falou assim, vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos no Monte Gerizim. E Jesus olhou para ele e falou assim, filha, vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito escute bem, Jesus não estava nem aí com o lugar da adoração. Jesus não estava preocupado com o lugar da adoração. Jesus estava preocupado, sabe com o quê? Segura aí, era com a atitude do adorador. Às vezes nós estamos no lugar da adoração, mas nós não temos atitude de adorador. Jesus nessa noite está mais preocupado com a atitude dos adoradores do que o lugar da adoração. Ei, quem quer ter atitude de adorador nessa madrugada? O primeiro pilar de um adorador em espírito, na carnalidade, na fornicação, no adultério, na mentira, no cheque furado, na calúnia, você não consegue adorar. Tem que estar no espírito. Segundo, em verdade, como já foi dito aqui, João capítulo 17, versículo 17, santifica-te na verdade e a tua palavra será. Eu não conheço mentiroso que consegue agradar o coração de Deus. É uma adoração falsa. Em espírito, em verdade. E depois o próprio Jesus diz assim, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que nós conhecemos. O terceiro pilar é você saber quem você está adorando nessa madrugada. Por que, pregador? Porque ultimamente nós temos ministrado a palavra para uma igreja partidária. O que é isso, pregador? O que é uma igreja partidária? É assim mais ou menos a igreja que estava em Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E quem é de Cristo? Quem é? Quem é de Cristo aqui? Quem é? Quem é de Cristo? Quem é? Quem é de Cristo? Eu abri a caixa de ferramenta, irmãos. Estou pegando as ferramentas para usar. A caixa de ferramenta está aberta. Oh, glória. Quando não há culto na vida, escuta bem. Quando não há culto na vida, não há vida no culto. Quando não há culto na vida, não há vida no culto. Se você não tem culto na vida, não vem para cá dando uma de bambambam achando que o culto tem que ter vida. Você não tem. Sabe a realidade, irmãos? A realidade mesmo. Nós temos hoje dentro do tabernáculo poucos adoradores. Nós temos, na verdade, a fachada. Eu vou rasgar, aproveitar que está filmando. Nós temos uma geração aí que quer pregar em Camboriú. Meu irmão vai para a favela evangelizar.
Nós temos uma geração que sonha pregar nos maiores congressos. Ei, o presídio está te esperando para pregar. Temos uma geração de mala prateada aí, que chega no culto e a adoração dele é minha boca. Não consegue adorar a Deus com a boca. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou aqui nesta noite, eu vou repetir. Eu estou aqui nessa noite, no nome de Jesus, para enterrar sua soberba. Adoradora pinóia. Nós não temos adoradores, nós temos crente termômetro. O que é o crente termômetro? É aquele crente que está dentro de um culto e ele pode discernir como que está o estado do culto. Olha, estava frio. Acanda, sai para lá, termômetro. Alaxu, estava quente, estava frio, estava quente, estava frio, estava crente. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem o Espírito Santo de Deus, aleluia, não tem culto frio. Panafá, fandafá. Ei, mais três pilares que o adorador carrega. Escuta aí. Primeiro, o adorador ele governa bem a sua própria casa. Está entendendo? Ele governa bem a sua própria casa. Ele tem um governo da tua casa. Tem pessoas que é adorador, mas não tem um governo da tua casa, é uma bagunça. Não tem um governo da tua casa. Segundo pilar de um adorador, escuta, ele é um obreiro aprovado. E ele não tem do que se envergonhar. Ele anda aqui na comunidade aonde for de cabeça erguida. E terceiro, ele segue a paz com todos e a santificação, porque sem qual ninguém vê a Deus. Oh glória! Aleluia! Glória a Deus! Tem adorador aqui na madrugada? Quando se fala em adoração, nós pensamos que é abracinho. Ou melhor dizendo, essa música do inferno que está tocando, eu quero tchá. Eu quero tchô, eu quero Exu aqui nessa madrugada. Querido, eu fui pregar em um retiro espiritual. Estava dentro do ônibus indo para pregar nesse retiro. Preguei 2 dias lá, fiquei acampado com a minha família lá. E o celular da irmãzinha tocou, eu quero tchá. E eu quero tchu. Ai meu Deus, aleluia. Eu trouxe a pá nessa madrugada para enterrar o seu pecado. Ah, você vai mudar o louvorzinho do seu celular nessa madrugada, vai. E diz que é adorador. Eu sou adorador. Não. Abadafá. A minha igreja está crescendo. O cemitério cresce todo dia. Adorador? Deus está procurando, irmãos. Como dizem os pastores, pastor Deus chama, missionário Deus envia, mas adorador Deus procura. Deus procura. Bruno, eu sou adorador e missionário. Eu quero pregar na China. Ah, você quer pregar na China, adorador? Deixa eu dizer uma coisa para você. Um missionário das missões modernas, William Carey, ele disse bem assim: na mente divina não há distinção entre missão estrangeira e missão nacional. Aonde houver um perdido, ali é o meu campo missionário. Aqui tem perdido, aqui na Pé de Guaratiba tem perdido. Tem perdido aqui. Aqui é o seu campo missionário, aqui é seu campo missionário. O grande homem de Deus, John Wesley, falou bem assim: eu quero 10 homens que nada odeiem, senão pecado, que nada busque, ou melhor dizendo, que nada tema senão a Deus, e que nada busque a não ser as almas que estão perdidas lá fora. Vamos partir para o movimento de translação. O que é o movimento de translação? O movimento de translação nada mais nada é um período em que a Terra gira em torno do Sol. Esse período é um período de 365 dias e 6
horas. Então a primeira estação da vida de um adorador é a primavera. A primavera é a primeira estação da vida de um adorador. Primavera. A primavera de fato, irmãos, a primavera de fato é o que, Bruno? A primavera é o desabrochar da planta, é o desabrochar da rosa, é o desabrochar, meu irmão. A primavera, na realidade, ela traz uma coisa chamada novidade. Antes da primavera, ninguém consegue notar a flor. Antes da primavera, ninguém consegue notar a rosa. Mas quando a primavera vem, aquilo que você não conseguiria notar, agora chama atenção. Sabe por que muitas pessoas olham para você e respeitam? Porque antes a primavera não tinha chegado sobre a sua vida, mas hoje a primavera chegou, a flor brotou, está exalando o perfume de Jesus. A candará. O desabrochar da primavera. A Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor se apodera de ti, tu profetizarás com ele e será transformado em um novo homem. Primavera é transformação de vida. O Espírito de Deus habita em mim. Eu estou vivendo a primavera. A primeira árvore que brotava na primavera era, na realidade, sabe o que, meu irmão? A amendoeira. Amendoeira no hebraico significa vigilância. A primeira coisa que deve brotar na vida de um adorador é a vigilância. Quem crê? Quem crê? Eu fui criado com a minha tia, meu tio sempre falava assim para mim: Bruno, você está orando muito e vigiando pouco. O meu tio não sabia nada, muito pouquinho, só falava assim: você está orando muito e vigiando pouco. A primeira coisa que brota na vida de um adorador, irmãos, é a vigilância. Eu conheço muitas pessoas que estão naufragando na fé por falta da vigilância. Deus nessa noite está chamando você que é um adorador, que está vivendo a primavera, a essência do primeiro amor. O primeiro amor de fato está sendo abandonado na vida de muitos. É muito fácil estarmos aqui numa vigília, sentimos a efusão da glória, do poder, pular, adorar, chorar, mas quando saímos da porta para fora, a essência do primeiro amor não reina mais sobre a minha vida, não reina mais sobre a sua vida. Deus está dizendo para a tua igreja nesta madrugada: nós temos que voltar à primavera, não podemos abandonar o primeiro amor, nós temos que carregar o primeiro amor sobre o nosso ministério. Aleluia, aleluia. Primeiro amor. Na primavera era a época em que os reis iam para a guerra, e foi a época em que Davi ficou no palácio. Época de Davi estar na guerra, primavera, foi a época que Davi estava no palácio dormindo. Deixa eu dizer uma coisa para você: quantos que eram para estar na guerra e estão no palácio dormindo? Quantos que eram para estar na guerra, pregando, evangelizando, fazendo a obra, está no palácio dormindo? E a Bíblia diz que quando Davi acorda pelo horário da tarde, ele vê o que não era para ver, e a Bíblia diz que ele agora se corrompe, querido. Tem muitas pessoas que, por deixar de estar na guerra, está colocando seus olhos no pecado e está perdendo a essência do primeiro amor. Homem chamado Che Guevara, ele falou assim: os poderosos poderão arrancar 1, 2, 3 rosas do meu jardim, mas nunca poderão deter a primavera. O que significa? Significa que os poderosos podem tocar no seu ministério 1, 2, 3, 4, 5 para te fazer parar, mas não conseguirão, porque a primavera de Deus brotará sobre a sua vida. Primavera. Temos que buscar a primavera de Deus nessa madrugada. Se nós não tivermos a primavera de Deus na nossa vida, seremos fracassados. Seremos adoradores como planta artificial no púlpito da igreja. Enfeita, mas não tem vida. Quantos são assim, irmãos? Planta artificial no púlpito da igreja. Enfeita, mas não tem vida. Enfeita, mas não tem vida. A segunda estação da vida de um adorador é o verão. E o verão é uma coisa interessante.
Interessante, irmãos. O verão queima tudo que a primavera brotou, queima a essência da primavera. O verão eu intitulei como a luta, como a prova, como a adversidade. A Bíblia diz no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2 em diante, diz assim: e para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Deixa eu dizer uma coisa, o verão significa a luta, a prova, o calor escaldante na vida, na cabeça de um adorador. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, o sol que está te provando não é o sol da injustiça, o sol que está te provando é o sol da justiça. O interessante é quando o sol queima, se cumpre com a Bíblia diz: então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Aquele que serve, aleluia, ele continua andando e dando glória, mas aquele que não serve, ele retrocede. O sol está queimando sobre a cabeça dos adoradores. Escute bem, o sol está queimando. E eu perguntei para Deus, qual a melhor forma de conseguirmos passar pelo verão da provação sem retroceder? E Deus falou comigo, é simples. O verão vem para duas coisas. Primeiro, quando o sol está muito quente, a primeira coisa que dá no ser humano é o quê? A vontade de beber água. Escute bem, quando o sol da prova queima sobre a nossa cabeça, é porque Deus está nos convidando para beber da água da fonte da vida. A segunda coisa, quando o sol está escaldante sobre a cabeça de um adorador, Deus está convidando você a mergulhar nas águas. Deixa eu dizer para você nessa madrugada, você está no vento, na prova, na luta, Deus está queimando, está te provando, é porque Deus está dizendo para você, vem beber mais água. É porque Deus está dizendo para você, mergulha nessas águas. É porque Deus quer te envolver com as águas que descem do céu. Aleluia, aleluia. E a Bíblia é bem taxativa quando diz no livro de Mateus 12,6, diz assim: e a erva secou-se e murchou-se, porque não tinha raiz. O sol queimou a erva, ela murchou, porque ela não tinha raiz. Deixa eu dizer uma coisa para você, muitas pessoas estão morrendo, sabe por quê? Porque não tem raiz espiritual. Raiz espiritual. Cortaram a cabeleira de Sansão, mas esqueceram de arrancar a raiz. Deixa eu dizer uma coisa para você, você pode estar sendo provado, mas se você tem a raiz, daqui um pouquinho de tempo, o renovo há de nascer. Se por um lado a sombra, só tem sombra onde tem sol, irmãos. Escute bem. Se por um lado o sol queimava o rosto de Pedro, por outro lado, a sombra de Pedro curava. O que você quer dizer com isso, pregador? Quero dizer, se por um lado você está sendo provado, mas quando você abrir a boca, Deus fará prodígios e maravilhas acontecer. Terceira coisa, o outono na vida de um adorador. O que é o outono? O outono é a época de nós colhermos tudo aquilo em que fomos massacrados no verão. O outono é a época de colhermos fruto. Mas interessante é que o outono também é época de frutificar. A Bíblia diz que uma certa feita Jesus estava vindo pelas ruas da Palestina e observando agora uma figueira. Ele aproxima-se daquela figueira e não acha fruto, não acha nada. E ele lança uma palavra de maldição, amaldiçoa aquela figueira. Aí eu fiquei entendendo por que Jesus amaldiçoou uma figueira se não era tempo de figo. Sabe por quê, irmãos? É porque aquela figueira, escute bem, aquela figueira apresentava, ou melhor dizendo, aquela figueira se mostrava algo que ela não tinha. Ela estava bonita, estava frondosa, mas ela não tinha fruto. O que significa isso, pregador? Significa que nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão muito bonitas por fora, mas quando Jesus se aproximar para ver o fruto, não tem nada. Estão vivendo de aparência. A sua indumentária é muito bonita, mas o fruto não tem nada.
Deixa eu dizer uma coisa para você, adorador de Deus. O Senhor virá arrebatar a sua igreja. Ele vai ver se tem fruto. Se não tiver fruto, é cortada e lançada para o fogo eterno. Nessa noite eu vou dizer uma coisa para você. Não vive mostrando aquilo que você não é. Não vive tentando viver uma vida de aparência. Não vive tentar mostrar uma espiritualidade que você não tem. O Senhor nessa madrugada está dizendo que o seu fruto dará na estação própria. Há um tempo para você frutificar. Talvez o tempo chegou e talvez seja nessa madrugada. Tem fruto ou não tem? A quarta estação da vida de um adorador: o inverno. Escute bem, o inverno conseguiu entrar dentro das igrejas. O inverno conseguiu entrar dentro dos lares. O inverno conseguiu fazer esfriar casamento. O inverno conseguiu esfriar pastor na fé. O inverno conseguiu esfriar missionários e evangelistas. O inverno, infelizmente, está predominando dentro da igreja de Cristo. A frieza espiritual. A frieza espiritual tem congelado os nervos dos adoradores. Tem congelado os lábios dos adoradores. As pessoas já não têm mais força para adorar a Deus. Talvez você está aqui nessa madrugada, vivendo a estação do inverno, vivendo a frieza espiritual sobre a sua vida. E Deus me deu um antídoto nessa madrugada para combatermos a frieza. É simples. Pastor presidente, por gentileza, por favor, me dá essa honra. Igreja, se coloque de pé. Olhe para mim. Aleluia! Jovens, olhe para mim. O inverno conseguiu destruir lares, casamento, famílias. Tem destruído a igreja. Talvez você me pergunte por que pregador e como nós conseguimos evitar essa frieza? É fácil. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se... Entendo que dentro da nossa casa tem que ter uma lareira acesa. Uma lareira acesa. Lembro de uma ilustração que eu ouvi. Na era glacial, por favor, pastor, uma manada de porcos espinhos sentiram de fato uma grande dificuldade. O frio era muito grande. Era impossível conseguir sobreviver sozinho. E o que eles pensaram? Se o frio é tremendo, é grande, nós vamos morrer. Mas ele teve uma ideia. Vamos ficar um próximo do outro, que com certeza nós vamos conseguir sobreviver ao inverno. Só que quando eles se aproximavam mais, eles lembravam que eles tinham espinhos, e que estar perto demais o espinho poderia ferir um ou outro. Então eles chegaram à conclusão em ficar afastado. Mas o frio continuava a apertar e eles chegaram à conclusão de estar perto de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta madrugada. Lá fora o frio está predominando. Lá fora o frio tomou conta da geração. Todo mundo está morrendo congelado. Se nós queremos sobreviver ao inverno que está sobre a face da terra, só tem uma coisa. Eu vou ter que tentar pelo menos conseguir suportar ele. Mas está doendo, o espinho está doendo, está machucando. Ou você fica do lado dele aqui com o espinho doendo, ou o espinho machucando, ou você morre de frio lá fora. Ou você suporta ele aqui, meu irmão.
ou você vai morrer lá fora congelado. Diga para o seu irmão que está do seu lado assim, diga para ele isso, mexe com ele, diga para ele assim, ó. Eu sei que você tem defeito, mas eu também tenho defeito. Eu não sou perfeito. Então vamos fazer o seguinte: você me suporta e eu te suporto. Você me atura e eu te aturo. E assim nós vamos sobrevivendo. Lavashuri komanai. Narashuria. Eu vou pedir para que coloque aquele CD que eu lhe pedi ainda agora, meu irmão, mais uma vez. Escute isso aqui, irmãos. Não tem nada mais poderoso do que eu vou fazer para você agora que vê. Escute, olhe para mim. Eu convido vocês a olhar para o altar. Não tem nada mais forte do que eu vou fazer aqui. Isso consegue aquecer, combater a frieza, consegue jogar a sua beba por terra, a vanglória por terra. Um pequeno gesto, se você é um adorador. Pode colocar aí, meu irmão, para mim, por favor, com 11. Olha aqui para o altar. Glória venha. Let the weight of your glory fall in this Que o place. peso da tua glória caia sobre este Se lugar. você conseguir fazer isso que eu vou fazer, Or in your majesty. Mostra o teu poder. eu vou dizer uma e a coisa para tua você: ninguém majestade, vai Senhor. conseguir te parar. Hallelujah. Spirit of the living God. Ninguém vai conseguir Tu és matar a o sua único chamada. Deus vivo. A frieza não vai conseguir destruir a tua família nem teu ministério. Se você conseguir fazer isso aqui, só isso. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória Espírito vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito Você consegue fazer isso? Abraça ele agora. Se você consegue, diz assim: eu preciso de você e você precisa de mim. Já pegou lá, já pegou lá atrás. Abraça. É o poder da união nessa madrugada. Você pode abraçar ele. Dá um abraço nela, minha irmã. Dá um abraço. Sozinho ninguém pode ir longe. Saca, fala. Eu vou profetizar a transferência de unção. Você que está abraçado, abraça. Você que ainda não abraçou, abraça. tua face queremos. Você ainda que não abraçou, abraça. Eu vou profetizar agora a transferência de unção da parte de Deus. Eu conto um na candarava, shuri comanda. Eu conto um e meio, e candarabia.
Se tem fogo, se tem fogo no teu corpo, a unção vai passar. Anarabaxai. Eu conto 2,5. Eu conto 2,5. Eu conto 2,5. Eu conto 2,5. Se prepara, se prepara. Se se prepara, a unção, a transferência. É 1, é 2, é 3. Pega, pega, pega. Se bota fogo, se bota fogo, sai. Pega transferência. Pega o som. Pega o som. Pega o som de Deus. Pega. Transferência. Amada, sai frieza. Volte a profetizar. Debada faz. Endofone faz. Derrama Entro no santo dos santos. Amanda Chúria. Por Deus. Sinta nessa madrugada, sinta. Sinta Deus essa madrugada. Eu adoro a ti. Deus começa a colocar o espírito da profecia na boca dos crentes. Meu Pai, aqueles que ainda não foram renovados, começa a tocar agora, Jesus. Começa a tocar nesse jovem, nessa criança. Ei, meu irmão, se há um céu sobre a tua vida, pode tocar nele para Deus renovar. Pois teu nome é santo, Senhor. Chama de Deus essa madrugada. Eu entro no santo. Você está entrando no santo dos santos. Por teu sangue posso entrar. A ti somente eu recebe na cara. Senhor, derrama da tua unção. Eu adoro a ti. Adoro a ti. Eu adoro a ti. Deus começa a dar dom de línguas agora. Começa a falar em línguas com Deus nessa madrugada. Você que ainda não fala em línguas, recebe de Deus. Rafando comandar a Vashuri, comandar a Vashuri, comandar a Vashuri. Senhor, pois que
Senhor. Escute, Pois teu nome é santo. uma certa feita, eu Santo, gosto sempre de ressaltar isso. Senhor. Tu és um adorador de Deus. Sobre a tua vida há uma Pois unção teu de Deus. nome é santo. Eu me lembro que estava passando no centro da cidade de Araruama e umas 7 ciganas me pararam. E uma delas falou assim: eu quero ler a sua mão, jovem. E eu me lembro que eu me senti um pouco constrangido. Eu pensei, o que os crentes vão pensar de mim se me ver eu dando a minha mão para uma cigana ler? Mas Deus falou comigo que eu vivia orando, pedindo uma experiência com Ele. Ele falou: eu vou te dar uma experiência. E uma cigana no tamanho da minha esposa, bem baixinha, folgada, pegou a minha mão e ela ficava assim, olhando para minha face e olhando para minha mão, olhando para minha face e olhando para minha mão. Eu tinha acabado de descer aquela madrugada do monte, estávamos com a vida consagrada, e ela olhando para minha mão e para minha face. E teve uma hora que ela largou a minha mão e apontou e perguntou assim: você serve o Todo-Poderoso? Agora foi a minha vez. Eu falei: sim. Eu falei: sirvo o Todo-Poderoso. Aleluia. E ela olhou para as outras ciganas que estavam na retaguarda dela e falou assim: corre, corre. E as outras ciganas: por que, mulher? Porque este jovem serve o Todo-Poderoso. O que você quer dizer com isso, pregador? Eu quero dizer que nesta madrugada o peso da glória de Deus está sobre a vida dos adoradores. Macumbeiro, feiticeiro, espírita, não vão matar. A unção de Deus está sobre a tua vida. A partir de hoje você não vai ter mais medo da mãe de santo, da feiticeira, do pai de santo. Não vai ter medo. Por quê? Porque o peso da glória está sobre a tua vida. Se por um caminho eles vierem te afrontando, por 7 eles terão que correr dizendo assim: Ele serve o Todo-Poderoso. Escute, escute. Eu e o amigo estávamos no propósito de oração pela vida de um jovem que estava com a sua vista danificada. A mãe pediu para orar. Nós começamos a orar, orar, orar. E quanto mais orava, piorava. A mãe daquele jovem falou: você não está entendendo. Pedimos para você orar. A vista agora está inchada, está horrível, está piorando. Eu falei: Deus, não estou entendendo. Quanto mais estamos orando, está piorando. Querido, havia um envolto de mistério. Eu vou profetizar nessa noite algo de Deus mais para a sua vida. E continuamos orando, 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 até que a mãe daquele jovem nos encontrou e falou assim: olha, o meu filho foi curado, glória a Deus. A vista dele voltou para o lugar, glória a Deus. Aí Deus, na realidade, mostrou o que Ele queria mostrar, irmãos. É que quanto mais você ora, adora, a situação piora, piora, só cresce, só cresce, só cresce. Mas essa piora, sabe o que é? É para que vai chegar o limite. E quando chegar esse limite, vai estourar. E quando estourar, aquilo que estava fora do lugar vai voltar para o lugar. Eu estou vendo pessoas aqui nesta madrugada. O Espírito Santo está mostrando
ministrando. Pessoas que estão orando, adorando, mas a situação só está piorando. Quanto mais ora, o marido bebia uma dose, agora está bebendo uma garrafa inteira. A filha está uma vida que só Jesus sabe. E você está dizendo, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E quanto mais você ora, piora. Estou aqui como profeta nessa madrugada para dizer para você que enquanto você está orando, está inchando. Você está orando, está inchando. Você está orando, está inchando. Mas hoje Deus deu a palavra final. Ei, não vai inchar mais, vai estourar. E aquilo que está lá fora vai voltar para o lugar. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra?
ao Senhor, adore ao Senhor. Louva a Deus conosco. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. É alimento para quem gosta de comer de Deus. Eu nunca vi um justo na Bíblia sem resposta ou ficar no sofrimento. Pode passar 430 anos, mas o mar tem que se abrir. Basta somente você esperar o que Deus irá fazer. Você sabe por que você tem que esperar? Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer, meu irmão. Então adore. Então ouve, simplesmente ouve, adore. Tá chorando, ouve, precisando ouvir, tá sofrendo, ouve. Não importa ouvir, seu louvor e vai do céu. Sabe por quê? Um Deus na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite, de dia ou de madrugada. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, ó Deus. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Escute isso. A gente precisa entender o que Deus está falando. Ele não chora e cantar quando ele fica em silêncio. Ele não dá choro, ele está trabalhando, Luiz Henrique. Ele está silêncio porque ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Basta somente você esperar no que o teu Deus irá fazer. Irá fazer. Quando, meu Deus, ele estende a sua mão, o inferno se cala, porque é hora de vencer. Joga a mão pro altar. Então ouve, louve, 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 louve. Tá chovendo, ouvir. Precisando ouvir, não importa, louve. Precisando ouvir, seu louvor e paz do céu. Sabe por quê? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra conosco lutar. Ele abre as portas pra ninguém nos fechar. Ele trabalha pra quem tá no chão do deserto. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Escute isso, Deus vai na frente.
Deus vai na frente, abrindo o caminho, destruindo o inferno, arrancando os espinhos. Ele ordena os anjos para quase a igreja no mar. Basta que Deus ele abre a porta e ninguém vai fechar. Ele trabalha só para quem ele confia. Ele caminha contigo de noite ou de dia. Então erga as suas mãos, adora o Senhor, começa a gritar com muito louvor, com muito louvor. Vem no coração uma angústia, uma aflição. Queremos entender por quê. Por que, Deus? Porque eu estou assim. Chegamos a questionar: será que ainda sou servo de Deus? Será que ainda me amas? Ou será que tudo se perdeu? Acho que é o fim da linha. É melhor eu desistir, esquecer tudo de uma vez. Não aguento mais viver assim. Às vezes vem no coração uma angústia, uma pressão. Queremos entender por que estou assim. Chegamos a questionar: será que ainda sou servo de Deus? Será que Deus me ama? Ou será que tudo se perdeu? Eu acho que é o fim da linha. É melhor eu desistir, esquecer tudo de uma vez. Não aguento mais viver assim. Espírito Santo, onde estás? Fala ao meu coração. Espírito Santo, preciso tanto ouvir tua voz. Espírito Santo, onde estás? Fala aos nossos corações. Diga que você quer ouvir a voz dele. Pastor Anderson, pastor Anderson que está aí fora. O outro pastor Anderson. Aleluia. Oh. Pastor, olha o que Deus manda aqui dizer. Deus está no comando e nada se perdeu. O Espírito fala ao teu coração. Calma, tudo está bem. É só mais um dia. Vem cá, pastor. O sol mais um dia, lá para a chora, canta vai. Eu mando a chora, canta vai, manda a chora. E tudo logo vai passar. É só mais um dia. Só mais um dia difícil. É só mais um dia. E tudo logo vai passar. É só mais um dia. Tudo logo vai passar.
Eminando Peremanai. É só mais um dia, Senhor, nós temos disso. Senhor, e ainda que nada mude hoje, a nossa meta, o nosso propósito é orar sem cessar. Enche o teu filho de unção, Senhor. Quando esse instrumento tocar, o Senhor visitará o teu povo aqui. Enche o teu filho de unção. Enche o teu filho de porção do plano de Deus. Quando ele tocar, o som o Senhor vai liberar. É só mais um dia. Começa a tocar, meu irmão. Começa a tocar que a enfermidade vai ser curada. Peleja,
me pelejar. Uma não peleja dentro do teu lar. Hoje aqui o mistério é diferente. Desde que tu fraco vai sair valente. Hoje aqui o mistério é diferente. O que te que teu fraco vai sair valente. Hoje aqui o mistério é diferente. O que te que teu fraco vai sair valente. Hoje aqui o mistério é diferente. O que te que teu fraco vai sair valente. Faraó se levantou, ele veio te afrontar, mas o Deus já te falou que a vitória ele vai te dar. Assim pra Miriam ele falou, e pro povo de Deus, vede hoje o livramento que o teu Deus vai te conceder. Moisés liberando o povo na ordem, entrou na chão, mas o rei então se abriu, Faraó então caiu. O Miriam de dança, o Miriam de dança. Não deixe o copo Deus, vitória Miriam, é hora de dançar. Hoje aqui a Miriam pode 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 dançar. Fica-se na janela que eu vou te falar. É melhor dar vitória do que adulterar. Fica-se na janela que eu vou te falar. Mas é melhor dar vitória do que adulterar. Deixa Davi bailar, deixa Davi bailar, deixa Davi bailar. Mas é melhor Davi bailar do que adulterar. Não mexa com Davi, não mexa com teu ministério, se não me engano vai ficar estéril. Não mexa com Davi, não mexa com teu ministério, se não me engano vai ficar estéril. Davi vai lá, deixa Davi bailar, deixa Davi bailar, deixa Davi bailar. Davi bailar do que adulterar. A semana inteira vou te derrubar, pisa na cabeça da serpente pra matar. A semana inteira tentou te derrubar, agora tu vai pisar nela. Quem tem autoridade pisa na cabeça dela. Quem tem autoridade, acho que tem autoridade pisa na cabeça dela. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Aleluia. Ei, acabe a minha vinha. Aprende isso. Tu não vai levar. Aleluia. Ei, acabe a minha vinha. Tu não vai levar. Foi Deus quem me deu e tu não vai levar. Aleluia. Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar. Glória a Deus, igreja. Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar. Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar. Foi Deus quem me deu e tu não vai levar. Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar. Minha vinha, tu não vai levar. Ei, acaba a minha vinha, tu não vai levar. Foi Deus quem me deu, tu não vai levar. Ei, acaba a minha vinha, tu não vai levar. Eu não troco não. Ei, então
mas a minha vida tu não vai levar. Mas quanto vale, não tem preço. Mas quanto vale, não tem preço. Mas quanto vale, não tem preço. Mas a minha vida tu não vai levar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. É pra matar, é pra matar, é pra matar, é pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. É pra matar, é pra matar, é pra matar, é pra matar. Hoje nessa madrugada, Jeová já está falando. Hoje nessa madrugada, enquanto aqui Ele quer libertar. Abre o teu coração. Deixa Deus trabalhar. Ele te chama pra beleza. Na cabeça da serpente tu pisar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. 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 É pra matar, é pra matar, é pra matar, é pra matar. Hoje eu te digo assim, Jeová contigo a falar. Olha esses livramentos que eu ainda vou te dar. A sepultura ainda continua aberta. Tu precisa muito vigiar. Mas nessa madrugada Ele te convida pra cabeça da serpente. Pisa, pisa, pisa. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. É pra matar. Na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. É pra matar, é pra matar, é pra matar, é pra matar. Ao mistério aqui